Olá, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Hugo. É um prazer falar novamente com vocês, né? Se vocês gostarem desse vídeo, né, curtam, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e comentem para mim saber para mim ter um feedback sobre a qualidade dos vídeos que eu estou produzindo, né? Hoje o meu assunto vai ser um pouco mais rápido, né? Normalmente meus vídeos são mais demorados, né? Mas hoje o assunto vai ser um pouco mais rápido, porque eu vou falar sobre a idiotice humana. Porque o ser humano, ele tem uma tara enorme em ser idiota. E principalmente o homem, né? E vocês vão entender porque que eu estou falando isso, né? Eu fiz um vídeo recentemente sobre feminismo e família, né? E eu informei, né, eu indaguei naquele vídeo como as mulheres são importantes pro seio da família, né? E para a estrutura da sociedade em geral. E alguns vídeos passados a esse, né? Eu falei sobre a educação e o Olavo de Carvalho, né? Para quem não sabe, para quem não acompanha muito o professor Olavo de Carvalho, ele faleceu, infelizmente nos deixou com 74 anos de idade, né? Deixou a esposa, deixou 8 filhos, deixou netos, né? Ele era um gênio, cara. Ele era um gênio. Ele era tipo o Enéas Carneiro, sabe? Era fora da caixinha aquele homem. Ele tinha muito para ensinar, entendeu? Se eu pudesse pedir, ou se eu pudesse fazer algum pedido, se eu tivesse vários pedidos para poder fazer para um gênio da lâmpada, por exemplo, eu pediria para o gênio da lâmpada fazer o professor Olavo de Carvalho ter 20 anos de novo com a mesma sabedoria que ele tinha quando faleceu aos 74. Que aquele cara inspirou muita gente, inclusive eu. Né? Ele é um gênio. Né? Mas voltando ao assunto sobre educação, eu estou falando sobre educação porque esse vídeo é embasado sobre a relação da como faz falta uma educação, um ensino escolar de qualidade, a falta que faz uma estrutura familiar na vida da pessoa, principalmente do homem. Aí quando falta um ensino de qualidade, com falta de estrutura familiar, e além do cara ser idiota, ele usa drogas, ah, meu amigo, aí não tem como dar certo mesmo. Aí, aí, aí é impossível dele não cometer idiotice. Mas sem mais enrolações, vamos lá. Eu acho que todos não conhecem, acho que a maioria das pessoas conhecem, mas para quem não conhece, existe um podcast chamado Flow, né? Flow Podcast. Esse Flow Podcast, até antigamente, era apresentado pelo Igor e pelo Monarca, né? O Igor é um gordão, mais barbudo e tal. E o Monarca também tem barba, mas ele é menos barbudo. Ele aparenta ser mais novo, né? E é esse idiota que usa maconha. E recentemente, né? Nesse último podcast que eles fizeram o podcast e chamaram o Kim Kataguiri, que é um deputado federal, né? E a Tabata Amaral, que é outra deputada federal, né? Eu não vi o podcast inteiro, porque eu não perco meu tempo, porque eu não gosto do Kim Kataguiri, né? Tão pouco gosto do MBL, porque o MBL ele nasceu com a premissa de transformar o Brasil em um lugar melhor e no fim ele acabou se deturpando totalmente e querendo saber mais sobre politicagem e poder do que realmente mudar o Brasil de verdade, né? E não é à toa que hoje eles apoiam o Sérgio Moro para presidente, né? E eu sei, você que está me assistindo sabe, até as pombas que estão ali na rua da minha casa sabe que o Sérgio Moro não vai ser presidente nem pro síndico do prédio dele, né? Aliás, o Sérgio Moro está sendo investigado até pelo TCU, né? Por ter recebido dinheiro de um dos escritórios, né?
que faziam negócios, né, com as empreiteiras que ele condenava, né? E isso é só um dos problemas do Sérgio Moro, do Kim Kataguiri e do MBL. Tem vários outros, tá? Em relação a Tabata Amaral, piorou, porque a Tabata Amaral é de esquerda. E eu não vou ser idiota de falar que nem o Monarca falou, mas pessoas de esquerda não tem debate. Pessoas de esquerda você não debate com elas. Você tenta tirá-las do poder. Simples assim. E quando eu falo tirá-las do poder, eu não estou falando para você usar arma, sair na faca e sair no soco. Tá? Eu estou falando você tirá-las do poder. E que forma que você tira uma pessoa de esquerda com ideias progressistas que não fazem bem para uma sociedade do poder? Do jeito que o professor Olavo de Carvalho sempre ensinou, na cultura. Toda a estrutura da sociedade, né, da instituição, da primeira e a maior instituição do mundo, que é a família, até a formação do Estado, do governo, tudo se baseia na tudo se baseia na estrutura na estrutura cultural. Tudo, tudo, tudo. O Brasil é esse país ruim que nós vivemos até hoje por causa da cultura que a gente vive. Como o professor Olavo de Carvalho falava várias vezes no vídeo dele, o Brasil não tem alta cultura. Não tem alta cultura. Um exemplo, nossas referências musicais hoje é a Anitta, entendeu? Que vai lá dar entrevista nos Estados Unidos, sabe? Amigo, me desculpa, mas a Anitta não é maior que a Fafá de Belém. Para quem não sabe quem é a Fafá de Belém, pesquise um pouco sobre a cantora. A Fafá de Belém cantou pro Papa, entendeu? A Anitta não é maior que a Estrela d'Alva do Brasil. Pesquisem para saber quem é a Estrela d'Alva. Ela não é maior que muitas outras cantoras, não é maior que a Ivete, sabe? A nossa alta cultura no Brasil acabou. E o maior exemplo disso, o reflexo disso, é o que ocorreu com o Monarca. Né? É o que ocorreu com o Monarca. O que aconteceu? O Flow convidou o Kim Kataguiri e a Tabata Amaral para conversarem, e eles foram, atenderam ao convite e compareceram, e conversa vai, conversa vem, né? Eu vou falar para vocês, eu vou ler aqui para vocês no celular da minha esposa, o que o Monarca disse nessa conversa com o Kim Kataguiri e a Tabata Amaral, tá? Tá. Durante o podcast, o apresentador afirmou que a esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que tinha que ter um partido, sabe aquele partido lá da Alemanha, daquele homem lá com o bigodinho, que matou uma porrada de judeus? Então, é esse partido que eu tô falando, né? O Monarca falou que, na opinião dele, ele acha que esse partido deveria ser reconhecido por lei aqui no Brasil. Por lei. E ainda disse e perguntou: as pessoas não têm o direito de serem idiotas? Se o cara quiser ser anti-judeu, eu acho que ele deve ter o direito de ser. Olha só, cara, é como eu falo em outros vídeos. Seria cômico se não fosse triste. O monarca, ele confunde o direito de liberdade de expressão com ser um racista, de ser um preconceituoso. Hugo, você tem direito de ser um anti-judeu? Não, eu não tenho direito de ser contra nenhuma pessoa no mundo por questões religiosas, por questões filosóficas. Entendeu? Foi esse pensamento que o monarca declarou no último vídeo que levou lá o Dolfinho, sabe? O Dolfinho, o do bigodinho, a ceifar um monte de vidas de judeus. Foi esse pensamento.
Ou seja, isso que ele falou é o espelho, cara, do reflexo do Brasil. Uma pessoa achar normal que dentro do seu país tem que ter um partido como esse na lei, ou seja, na lei, deve ser obrigado por lei a ter esse partido. E esse partido deve defender as ideologias que o Dolfinho lá na Alemanha defendia. Você tem problema, mano. Você precisa de ajuda mental. E no caso do Monarca, ele realmente precisa de ajuda mental. Ele não só precisa de uma ajuda terapeuta para largar a mão de ser idiota e parar de fumar maconha, né? Como ele precisa voltar para a escola. E voltar para a escola urgente. Urgente. Porque você assiste um pouco do Flow, cara, ele, ele não sabe quase nada de nenhum assunto que as pessoas vão lá e que ele vai entrevistar. Ele é tipo o Rafinha Bastos, sabe? O Rafinha Bastos fez uma entrevista recentemente com a professora Ana Paula Campagnolo, que é uma conservadora e uma antifeminista, né? E ele não sabe nada sobre o feminismo. Nada, 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 nada. Então, ou seja, você chama alguém para conversar, para ter um debate sobre o assunto, né? Sobre os assuntos que a pessoa defende, e você não sabe nada sobre os assuntos. Nada. Isso não é só um absurdo, isso é uma vergonha. Sabe por quê? Porque demonstra que você não está nem um pouco preocupado com a sociedade que o cerca, que é o que eu falei em outros vídeos sobre educação e sobre o feminismo. Sua vida não é só a sua família, sua esposa, e seus filhos, e seus pais, e seus sogros. Você mora dentro de uma comunidade. Você está inserido na sociedade. Entendeu? E não importa qual país você esteja, se você é brasileiro, português, espanhol, italiano, francês, você tem que ter interesse no que está acontecendo culturalmente no seu país e politicamente. Porque é o seu futuro, é o futuro dos seus filhos, e as pessoas não enxergam assim. O monarca não enxerga assim. O cara é tão burro que ele conseguiu se autodestruir. Ele conseguiu se autodestruir, cara. O Flow deve ser ainda, né? Um dos podcasts que mais ganham dinheiro com entrevista. Acho que ele é um dos, se não for o primeiro, ele é um dos primeiros. O cara é cheio do dinheiro, mano. Entendeu? E ele conseguiu se destruir. Só para dar argumentos para vocês em relação ao Dolfinho, né? E o que o Dolfinho defendia, né? Todo mundo sabe que a Segunda Guerra Mundial, eu acho que todo mundo sabe, né? Porque vocês deveriam saber se vocês não sabem. A Segunda Guerra começou em 1938 e acabou em 1945. A Alemanha invadiu a Polônia, a Dinamarca, a Noruega, a Bélgica, a Holanda, a França, a Iugoslávia, a Grécia e Luxemburgo. Só esses países que ele invadiu, que a Alemanha invadiu. O monarca é tão burro que ele não sabe nem se expressar nas ideias que ele quer ter, nas ideias que ele quer comunicar para o público. Tem um outro podcast que chama Inteligência LTDA. Eu esqueci o nome do apresentador, tá? Mas ele chamou lá um arqueólogo chamado Rodrigo Silva, né? E nesse debate, o arqueólogo, o Rodrigo Silva, é um arqueólogo inteligentíssimo, né? E também é cristão, né? Então o debate é muito gostoso porque flutua sobre o passado do cristianismo, a história do cristianismo, né? E tudo mais. O debate fica muito gostoso. E no meio do debate dos dois, o Rodrigo Silva fala sobre o Dolfinho. Ele comenta sobre o Dolfinho, ele fala: se a gente fosse analisar o Dolfinho só na questão de estadista, ele mereceria realmente um troféu da paz, cara. Porque na Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918,
a Alemanha se ferra, ela perde a Segunda Guerra. Quando ela perde, os aliados que vencem a Primeira Guerra colocam uma série de imposições na Alemanha. E a Alemanha fica totalmente pobre, cara. Não pode ter forças armadas, entre várias outras restrições. Que agora eu não lembro de cabeça, tá? Porque a história é muito grande. Tá? Tem até um documentário, se eu não me engano, acho que é no canal History, né, que é um canal de TV fechado que fala sobre a Segunda Guerra Mundial. O documentário é vasto, é bem longo, é bem detalhado, é muito legal. O documentário sobre a Segunda Guerra Mundial, né? E quando o Hitler, e quando o Dolfinho ele ascende ao poder, né, ele tira a Alemanha da miséria. Todos aqueles tratados que os aliados colocaram sobre a Alemanha, ele joga tudo isso pro ralo e tira a Alemanha da miséria. E volta a fazer a Alemanha ser aquela Alemanha pujante novamente. Ter uma força econômica, ter uma força militar. Né? Lógico, ele não fez isso sozinho, tá? Ele foi ajudado pela Rússia, tá bom? Ele não fez isso sozinho, porque a Alemanha não tinha dinheiro. Então quem apoiou toda a parte econômica e a parte bélica, a parte militar, quem financiou tudo isso foi a Rússia, tá bom? Que aliás o idiota do Dolfinho invadiu depois. E foi por isso que ele perdeu a guerra, né? Mas se a gente fosse analisar o Dolfinho só pela parte de estadista, ele realmente mereceria um troféu da paz. Por quê? Porque ele tirou a Alemanha do ostracismo, cara. Tirou a Alemanha da miséria. Os alemães não tinham emprego, sabe? Faltava comida, sabe? Era esse tipo de coisa. E ele tirou a Alemanha da miséria. Só que a gente não pode parar na análise do Dolfinho só até aí, porque ele não fez só isso na história do mundo. E é por isso que esse partido, essa ideologia, é tão mal vista no mundo inteiro. Porque ele matou milhares de pessoas, inclusive judeus. Então, quando o monarca fala as pessoas não têm direito de serem idiotas e serem anti-judeus, não, elas não têm. Você não tem esse direito, isso é um crime. Entendeu? Você está confundindo de novo, é o que eu falei em outros vídeos. Você está confundindo liberdade com libertinagem. A sua liberdade termina onde começa a ofender a outra pessoa. Você vai ser anti-judeu porque a pessoa é judia. E daí que a pessoa é judia? E daí? No que você sabe sobre o judaísmo? Se você chegar no monarca e perguntar, monarca, o que você sabe sobre o judaísmo? Me fale um pouco sobre Israel. Me fale um pouco sobre os judeus. Ele vai ficar olhando pro teto e fumar maconha, que é o que ele sabe fazer. Porque ele não sabe de porcaria nenhuma. E isso é o espelho do Brasil. Esse é o nosso reflexo. O monarca é o reflexo do Brasil. Quantos idiotas não pensam como ele? Não sobre esse partido, tá? Mas sobre outras coisas, sobre política, sobre cultura. Né? Ou seja, o Flow Podcast teve que demitir o cara, né? E isso porque o cara começou o projeto junto com o Igor, ou seja, ele era sócio, ele foi obrigado a sair do projeto que ele mesmo criou. Olha que animal. Chega a ser até narcisista, cara. O cara parece que gosta de se flagelar, entendeu? Teve que sair do projeto e o Flow teve que pedir desculpas, falando que apoia totalmente a liberdade e a democracia. É óbvio que o Flow ia falar isso. O que mais ele poderia falar? Não apoiamos totalmente o partido que o Monarca falou. Ia fazer a suástica na testa. Porra, é óbvio que ninguém ia fazer isso. Né? Eu vi um vídeo uma vez sobre uma brasileira. Eu vi um vídeo no Facebook. Eu tentei encontrar esse vídeo no YouTube e não achei. De uma brasileira falando sobre a Polônia. Né, que ela morava lá na Polônia, se não me engano, com o marido dela. Né? E é engraçado isso, porque o monarca falou isso com o Kim Kataguiri e a Tabata Amaral lá. E o Kim Kataguiri, que tem relação com o MBL, há 2 anos atrás, se eu não me engano, o Kim Kataguiri o MBL fez um vídeo explicando o porquê que a Polônia odeia tanto o comunismo, né? Mas antes do comunismo, a Polônia sofreu na mão desse partido, do Dolfinho.
Ele foi o primeiro país a ser invadido. E essa moça, essa brasileira que morava na Polônia, ela comentava sobre como era viver na Polônia. Os poloneses, cara, de todos os europeus, de todos os países da Europa que você pode viajar, para passear, para turistar ou para morar, é um dos piores países do mundo para se interagir com outra pessoa. Por quê? Porque os poloneses são totalmente fechados, cara. Porque eles foram os primeiros a sofrerem na pele o que o Dolfinho fez. Entendeu? Ela fala nesse vídeo que ela fez no Facebook, que agora eu não consigo achar, faz muito tempo que eu vi, que o partido, cara, olha o cúmulo que o partido chegava. O partido chegava a dar um rolo de papel higiênico por ano para cada família da Polônia. E você que se virasse. E isso é o mínimo, tá? Eu tô falando mais coisas. Chega lá na Polônia, fala alguma coisa sobre comunismo, socialismo, fascismo e esse partido aqui, do Adolfinho. Acho que você não sai de lá vivo. Porque tem pessoas vivas lá até hoje que sofreram com isso na pele. Então esse idiota falar o que ele fala, falar o que ele falou nesse podcast, né? Que o Flow teve até que retirar do ar, né? Uma entrevista gigante de horas, o Flow teve que retirar do ar, perdeu milhares de visualizações, ou seja, perdeu o dinheiro que aquele vídeo ia render, né? Por causa de uma opinião idiota, de um idiota, né? Que não sabe o que as pessoas que estavam na Europa e que sofreram na pele com esse partido, ele não sabe o que é isso. E eu acho que é esse o problema dos brasileiros, na minha humilde opinião. O Brasil, desde a queda do Império, do Segundo Império, né, de Dom Pedro II, em 1889, ele vem de ano após ano, década após década, sofrendo golpes. Ano após ano, década após década. Se você for estudar um pouquinho sobre a história pós a Revolução, pós a, pós a queda do Império, né? E da República Velha, e da República Nova, né? E os autores dessa história, você vai perceber que foi um golpe atrás de outro. Era um tentando fazer o Brasil ficar mais comunista que o outro. Entendeu? Se eu não me engano, vocês podem pesquisar depois aí, o Brasil, se eu não me engano, cara, ele teve acho que 7 ou 8 constituições, 7 ou 8 moedas, né? Depois da queda do Império. O Império de Dom Pedro II, e Dom Pedro II era chamado de o Magnífico, né? Foi a maior época da história do Brasil, desde Dom João VI, que é o fundador do Brasil, né? Desde Dom João VI. Dom Pedro II foi a maior época da história do Brasil. Foi o maior salto econômico que o Brasil já deu. Depois dele, nunca mais. Entendeu? Mas por que eu falo isso? Porque o brasileiro, ele nunca sofreu na pele o que os italianos sofreram com o fascismo, o que os chineses sofreram com o comunismo, entendeu? Com o que outros povos sofreram com o comunismo, com o socialismo, né? O que outros povos que eu acabei de citar que foram invadidos sofreu com esse partido aí do Dolfinho. O brasileiro nunca sofreu isso. O brasileiro realmente, depois da queda do Império, né, ele sofre muito com a pobreza, principalmente quem morava no Norte e no Nordeste. Quem morava para baixo aqui no Sul e no Sudeste sempre teve mais opulência. Né? Tanto se vocês conhecem um pouco mais da história do Brasil, vocês sabem que na República Velha, né, se eu não me engano ali, acho que vai até 1929, ou um pouquinho depois disso, até acho que 1930, né, com a ascensão de Getúlio Vargas, que fica até em 45, né, depois sai e volta em 50, né, aí ele se mata, depois entra o Kubitschek, né, toda essa história que eu tô só encurtando porque a história é muito grande, tá?
Mas até 1929, quem mandava no Brasil era, você já deve ter ouvido falar, era aquela indústria, aquela cultura de café com leite. O Brasil vivia muito de café, porque exportava muito café para fora, e também vivia do leite. Ou seja, quem mandava no Brasil era São Paulo e Minas Gerais. São Paulo e Minas Gerais. São Paulo e Minas Gerais. E o Brasil só não se desenvolveu na década de 30 para frente, né? A gente só foi começar a se desenvolver 30 anos depois, atrasados, por causa do regime militar, porque esses coronéis, entre aspas, né, que mandavam no Brasil, não queriam que se desenvolvesse porque queriam continuar nessa mamata de café com leite. Até ter o crash de 29 na Bolsa de Valores americana, que acabou com a indústria de café no Brasil. Acabou. Tem até uma novela que fala muito bem sobre isso, né? Demonstra muito bem sobre o que está acontecendo no momento, né? Que é a novela, uma novela antiga da Globo, né? Que eu particularmente gosto muito, que é a Terra Nostra, tá? Fala muito bem sobre essa época, entendeu? Então eu acho que eu acho que essa é por causa dessa história do Brasil desde a queda do Império, né? E pela falta e daí veio se perdendo toda a cultura, toda a moral judaico-cristã, tudo aquilo que a gente deveria ter aprendido na escola e com nossos pais veio se perdendo desde a queda, que a gente chega no reflexo que a gente tem hoje com o monarca. O cara ele não sabe de porra nenhuma, fala um monte de porcaria e se sente orgulhoso. Ele dá essa opinião, cara, sabe? Como alguém fala assim, eu não gosto de banana. Ele dá uma opinião como essa e acha que é normal. Ele argumenta isso, ele acha que esse partido deve existir na lei e ele acha que é uma opinião, ele não acha que é um crime. Olha como o nosso país é atrasado. Então, cara, se isso que aconteceu com o monarca não é um reflexo que o Brasil já passou da hora de ter uma mudança, não sei mais o que é, mano. Né? Eu vivi 28 anos para ouvir um brasileiro falar que o partido do Dolfinho seria importante para o país. O que, que tem? Por que, que você não pode ser anti-judeu? As pessoas não têm direito de serem idiotas? Cara, é nessas horas que o pessoal fala, e tem razão. Às vezes dá vergonha de ser brasileiro, cara. Às vezes dá vergonha, né? E a prova é isso aqui, ó. Então, o vídeo vai ficando por aqui, pessoal. Era só mais mesmo uma explanação. Né? O vídeo, eu falei que o vídeo ia ser curtinho. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo para outras pessoas e comentem nos comentários o que vocês acharam do vídeo, né? Para mim ter um feedback sobre ele, tá? Então, até a próxima.